Bom, pessoal, chegamos aqui à última parte do estudo sobre variáveis. Na realidade, é assim, a última parte que a gente está fazendo um assunto dedicado às variáveis, né? Porque as variáveis a gente vai acabar utilizando ele o tempo todo, tá? Então, daqui para frente, sempre trabalho com variáveis, tá certo? Bom, de um modo geral, tá? Algumas linguagens de programação consideram um escopo que todas as variáveis elas são tipo globais, né? São chamadas de variáveis globais, tá? Aqui no Arduino, toda vez que a gente declara uma variável, por exemplo, ou dentro de um setup, ou a gente declara ele dentro do looping, né? Ele é chamado de variável local, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma declaração, por exemplo, dentro do setup aqui, ó, tá? Por exemplo, char não, vamos colocar aqui byte a igual a 3, né? Byte a igual a 3. E a gente pode chamar aqui, ó, serial.print a, né? Então, no monitor serial, quando a gente executa o código, né, ele vai aparecer aqui, iniciar a simulação, ele vai aparecer aqui o valor 3, né? Tá certo? Bom, eu posso também fazer isso aqui, ó, presta bem atenção. Aqui está com uma variável local, tá? Eu poderia estar tirando essa variável daqui, vamos deixar ela aqui inicialmente, só vou comentar a linha, tá? E a gente pode também colocar ele dentro do loop, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui int x igual a 10, ponto e vírgula, serial.print x. Vou colocar um delay aqui, né, para não ficar muito rápido. Delay 300. Int x, vamos colocar um ln aqui para ele dar uma quebra de linha, né? Então, uma quebra de linha. E aí ele vai imprimindo 10, tá? Então, veja bem, tanto essa variável que foi declarada aqui dentro do setup, né, e essa variável que foi declarada dentro do loop são chamadas então de variáveis locais, tá certo? Eu posso também estar fazendo o seguinte, agora vamos comentar aqui e vou comentar lá em cima, né? Lembrando que tudo que está no comentário não é executado, né? Então agora a gente vai descomentar aqui, né? Então vamos observar também o seguinte, eu poderia ter, da mesma forma que aqui eu fiz o seguinte, eu declarei a variável a, tá? E já atribuí um valor para ele igual a 3. Como também eu poderia estar fazendo assim, ó, byte a, ponto e vírgula, eu somente declarei a variável, tá? A igual a 3, ponto e vírgula, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Observe que deu o mesmo efeito, tá certo? Então, ó, aqui eu só declarei a variável e aqui eu atribuí o valor a ela, tá certo? Tá? A mesma coisa eu poderia fazer exatamente aqui no loop, tá certo? Então, aqui no loop eu poderia fazer a mesma coisa. Observe o seguinte, as variáveis locais, no caso do setup, essa variável, no caso que contribui um valor igual a A, tá? Ele só é carregado na inicialização, ou seja, uma única vez, tá certo? Ele só carrega uma única vez. Quando ele estiver no looping, a cada looping ele faz a leitura dessa variável. Tá? Então, a cada looping que ele der, tá? Ele terminou a linha aqui, ó. Então ele começa aqui, né? Começa aqui nas chaves, veio até o final, vai para o início, ele vai ler novamente essa variável. Tá? Então toda vez ele vai estar fazendo essa consulta nessa variável. Enquanto que no setup somente na inicialização. Tá certo? Já as variáveis que não vão chamar do tipo, vamos chamar de variáveis do tipo global, né? Ela fica colocado antes do setup, ou seja, já na primeira linha, nas primeiras linhas, tá? Vamos apagar aqui. Então, quando eu declaro ela aqui, né, eu posso estar utilizando essa variável tanto dentro do setup quanto dentro do loop. Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável, por exemplo, int x igual a 5, tá? Int x igual a 5. Então, serial print aqui, a gente poderia colocar x, né? Se iniciar a simulação,
Ó, ele imprimiu 5. Tá? Uma única vez, porque ele não dá looping, né? Tá? Se por acaso isso aqui tivesse aqui, ó, no loop, seria o ponto println x, ponto e vírgula, né? Então agora sim ele vai fazer o que? Ele vai imprimir várias vezes porque ele vai dando um looping. Travou aqui de novo. Olha lá. Tá imprimindo aqui várias vezes aqui. Tá muito rápido. Você podia colocar um delay aqui embaixo, né? Tá? Então, inicia a simulação. Ele vai imprimindo 5 ali, ó. Certo? Então, agora, o que acontece? Essa variável x, que ela vale 5, tá? Ela está dentro de uma variável que nós chamamos de global, ou seja, ela pode ser acessada a qualquer momento e ela funciona durante todo o fluxo do programa, tá certo? O que não pode acontecer, acontecer aqui o seguinte, ó. Vou dar só um exemplo. Int x, declarei o valor da variável x. Agora, aqui embaixo eu coloco x igual a 5. Ponto e vírgula, tá? Vamos ver o que vai acontecer agora com essa modificação. Iniciar a simulação. Observem que ocorreu um erro, tá? Então, ocorreu um erro. Ah, mas é porque você está colocando ele aqui no looping. Vamos ver? Vamos comentar o looping, tá? E vamos comentar aqui, ó. Então, inicia a simulação. Vocês vão observar que ele deu o mesmo erro, tá? Isso significa o seguinte: quando a gente for fazer uma declaração de uma variável global, eu posso já atribuir o valor dela dentro da variável global, tá? Mas a partir do momento que eu não atribuo esse valor, eu não posso fazer aqui. Eu tenho que já fazer ela no local onde que ela vai ser executada, tá? Então, por exemplo, eu declarei a variável x, como ela vai estar aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, x igual a 5, ponto e vírgula. Aí quando eu inicio a simulação, olha lá, agora funciona direitinho. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Eu coloquei esse valor aqui em cima. Olha só, continuo no setup, x é igual a 5. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu acredito que a maioria deve estar imaginando o que vai acontecer, né? Vamos lá. Deu 0. Tá? Por que está acontecendo? Opa, vamos parar aqui um pouquinho. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Olha lá, deu 0 de novo. Porque é o seguinte, eu estou com um probleminha aqui que ele pediu para imprimir um valor de x. X não tem nenhum valor atribuído, é um valor nulo, tá? Porque, mas ele não está valendo 5, só que você declarou ele depois que ele deu o print, tá? Depois que ele deu o print. Então eu não poderia ter feito isso aqui, tá? Então ele teria que estar sempre na linha anterior. Lembra que o fluxo do programa é sempre de cima para baixo, tá? Não de baixo para cima. Se eu colocar no looping, x é igual a 5. E a gente manda fazer a simulação. Olha só que interessante, né? O interessante do looping. Vocês perceberam que no primeiro looping que ele deu, como eu não tinha o valor dele declarado como um valor igual a 5, ele me deu um valor nulo. Tá? Após o próximo looping, ele já começa a entender que o valor é correspondente ao valor x. Então tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando vocês trabalham com as variáveis do tipo global. E principalmente quando você for trabalhar com o posicionamento das variáveis. Tá? Então não é qualquer lugar que eu posso simplesmente chegar e colocar uma variável. Tá? Então, funcionando corretamente, ele teria que estar exatamente antes do ponto que eu estava iniciando, tá certo? Tá? Bom, lembrando que eu posso estar trabalhando, né? No caso,
aqui também como a chamada variável, colocado em variáveis de laço, tá? Isso aqui é um assunto assim, que a gente vai dar uma aprofundada mais no próximo vídeo, né? Mas assim, para vocês entenderem o que seria uma variável de laço, né? Bom, quando eu coloco fora do setup e do loop, ele é uma global. Quando eu coloco no setup ou coloco no loop, ele é uma variável do tipo local, tá? Vamos tirar essa variável daqui. Vamos tirar tudo isso aqui também, não vou usar o setup, tá? E vamos usar o looping. O termo looping, né, que significa laço, né, repetição, tá? Então o que eu falei para vocês, né? Quando você executa o programa, ele vai vir daqui de cima e vai ficar rodando, vai aqui embaixo, faz isso e assim por diante. Então o looping, né, é um laço, ele vai ficar rodando o programa, né? Ele vai e volta, tá? Bom, o que nós vamos fazer aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu posso utilizar aqui vou dar um espaço aqui para vocês entenderem, fica mais fácil para entender o código, né? Eu vou utilizar aqui um comando for, tá? Que nada mais é do que uma estrutura de controle, né? Então, for, tá? Eu vou colocar assim, int x igual a 0, ponto e vírgula, x é menor ou igual a 10, ponto e vírgula, x mais, fecho parênteses, fecho parênteses aqui. Bom, isso significa o seguinte, no caso dessa estrutura de controle, tá, vocês estão observando que eu declarei a variável int dentro dessa estrutura de controle, né, que eu estiver dentro de parênteses aqui, tá? O for, ele cria um laço de repetição dentro do loop, tá? Então significa que seria o seguinte, seria um laço dentro de um laço. Aqui a gente entende da seguinte maneira, int x, declarei um valor x, o valor inicial de x igual a 0. Aqui eu tenho um parâmetro, x ele tem que ser menor ou igual a 10, tá? E passa para o próximo parâmetro aqui, que seria x++, que ele dá um incremento, ou seja, ele pega o valor de x, cujo valor é igual a 0, tá? E passa para 1, tá, ok? Então ele vai passar para 1. Abre chaves, que é da mesma forma que uma estrutura de controle, né? Como se fosse, a gente estava estudando o if, né? E fecha as chaves depois. E aqui a gente vem com a linha de comando. Então, por exemplo, serial serial.print, agora vamos colocar um ln para dar uma quebra de linha, né? X, ponto e vírgula. E aqui tem um delay igual a 500, tá? Então é o seguinte, quando eu executar o programa, vai ser apresentado aqui no monitor serial o valor de x, né? Ele vai ter que imprimir o valor de x. Quanto que o x vale? Ele vale 0, né? O que vai acontecer? Enquanto eu tiver esse comando for, enquanto essa condição aqui ele não for satisfeita, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai rodar aqui, vai fazer isso e vai vir para cá novamente. Ou seja, ele veio na chave que fechou a chave do for, ele volta no inicial, tá? Vai fazer isso aqui de novo, vai pegar o valor de x que é 0, tá? Soma 1, imprime 1. Continua. 1 é menor que 10, tá? Então ele vai continuar dando esse laço aqui, ó, tá? Depois que ele terminar todo o laço, ou seja, quando ele for satisfeito o 10, aí sim ele passa para cá, tá? Eu poderia colocar aqui um exemplo aqui, ó. Serial.print ln e colocar um texto aqui, ó, fim do laço for, ponto e vírgula. Vou dar um delay de novo, só para vocês entenderem o fluxo do programa, tá? Então fechou a chave lá e fechou a chave do looping, tá? Então vamos lá, iniciando a simulação, 0, 1, 2, vai ter que contar até 10. Chegou no 10, fim do laço for. Aí começa novamente um looping normal, né? Tá dentro do laço, fechou o laço, aí continua, tá certo? Então essa aqui é uma outra forma onde que eu estou declarando uma variável dentro do laço for, tá ok? Tá? Então tá aí como é que a gente trabalha com as variáveis, tá certo? Então até a próxima.